Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Weber, sou Managing Partner da Odgers Berndtson no Brasil. Tenho hoje a honra de receber aqui um convidado muito bacana, muito importante, que é o Marcos Próspero. Marcos, rapidamente apresentando, tem uma longa carreira muito bem sucedida na área de recursos humanos, atingiu a primeira posição em empresas importantes, em empresas emblemáticas no Brasil, como o Walmart, como o Unibanco. E, recentemente, alguns anos atrás, como todos nós, teve seu sonho empreendedor, passou a montar sua própria empresa, a Genter, que é uma empresa muito boa, focada na contratação de profissionais até a gerência média. E, desde janeiro, assumiu a presidência também de uma outra iniciativa empreendedora, que é a Ponte. Eu poderia falar bastante sobre a Ponte, porque eu quis me informar bastante, mas eu vou deixar como primeira pergunta para o Marcos. Marcos, bem-vindo, é um prazer, uma honra estar contigo aqui. Começa, por favor, contando um pouquinho da história da Ponte, como é que ela nasceu e onde é que estamos hoje. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. A Ponte, na verdade, começou de um longo processo de sentir as dores da dificuldade de recrutamento, né? Coisa que vocês referem, o processo de recrutamento, até porque ele tem muito arte envolvida, né? Porque sempre aquela coisa de ser uma arte conseguir selecionar as pessoas e se identificar com as pessoas, sempre foi um processo muito tradicional, que teve muito pouca inovação da tecnologia, principalmente no aspecto mais mecânico desse trabalho. E aí, assim, você tem uma parte primeira que a gente chama de triagem, que é a história de você, a partir de uma vaga, você tem que buscar currículos ou anunciar vagas, tem aquele monte de currículos. Como é que você chega daquele mar de currículos para aqueles currículos que realmente têm aderência àquela posição? Daí para frente, você continua tendo um pedaço de arte muito grande, indiscutível, mas para você ver, dentre todos os que se aplicam, quem tem as melhores qualificações, né, para aquela posição, pode ser um processo que, de fato, a tecnologia pode ajudar muito. Eu acho que até a tecnologia menos recente, que não tinha inteligência artificial envolvida, é um processo que tem muitas iniciativas nesse sentido, né? Mas o currículo no Brasil não é um negócio padronizado, né? Nem por formato, nem por palavras-chave. Então, você tinha que ter uma tecnologia que pudesse, de fato, ler o conteúdo dos currículos, interpretá-los, né? E conseguir organizar de acordo com a referência do melhor jeito. E hoje a Ponte, ela foca nisso. Ela veio de uma iniciativa que, com a minha empresa de RH, ela traz uma dificuldade muito grande, a gente estava muito na base, e depois desse ano, a gente acabou se juntando todos nós, inclusive a Odgers, com alguns investidores que acreditaram muito na ideia também, para que a gente pudesse, juntar as nossas expertises e conseguir trazer aí uma grande economia de tempo e de custo para as empresas, e ainda conseguir fazer com muito mais velocidade. Que bacana. Na verdade, o que eu entendo que a Ponte é uma empresa, tem uma tecnologia, é uma inteligência artificial focada na triagem. Quer dizer, existem pessoas, talvez já na área digital, tentando mudar o processo de contratação, mas dificilmente se encontra uma iniciativa de facilitar a triagem, pelo que eu entendo, aumentando a velocidade consideravelmente, e diminuindo muito o turnover da contratação desses profissionais, principalmente profissionais da base da pirâmide até o começo da gerência média, é isso? Isso mesmo, né? E assim, outra diferença fundamental da gente é que nós somos proativos. Então, a partir do momento que nós temos a vaga, nós vamos comparar esta vaga com uma base que, quanto maior para nós, melhor, de currículo. Diferente, né, do processo tradicional, onde você anuncia uma posição, pode ser num job posting da vida, numa plataforma digital, como você anunciava no jornal antigamente, né? E aí você, a partir desses candidatos, você filtra. Então, assim, nós vamos atrás daqueles candidatos que são os melhores, né? E aí depois abordamos eles também. E não esperamos ver quais são os melhores daqueles que se candidataram à vaga. E esses bancos de dados são bancos de dados que estão disponíveis ou onde essa tecnologia de inteligência artificial tem a capacidade de buscar os profissionais. Sim, para nós, tanto faz o banco de dados hoje, né? Como a nossa tecnologia está muito focada em identificar o conteúdo,
a gente consegue pegar formatos diferentes de currículos e conseguir padronizar no mesmo conteúdo. Então, essas bases podem ser bases públicas, né, como o Cine, que é o Emprega Brasil, que nós temos um convênio oficial hoje com o Cine, que é a maior base de dados de currículo do Brasil, principalmente no nível operacional. Podem ser bases privadas, onde você paga o acesso, e aí, assim como o operador usa, né, o nosso robô usa e busca currículos que façam sentido. E podem ser bases em papel, pode ser um currículo em papel, pode ser um arquivo em papel, e como a gente, de novo, olha para o conteúdo, a gente consegue aproveitar, né? Ainda é muito comum no Brasil você ter fluxo em papel, principalmente no interior do Brasil, e os currículos se perdem, né? Ficam nas gavetas, ficam lá e você perde a informação. Né? Para a gente mesmo em papel, a gente digitaliza e consegue colocar tudo isso numa mesma base, né? Para a partir daí rodar os nossos algoritmos. Interessante, né? E nesse momento, inclusive, que nós estamos enfrentando esse isolamento com pandemia, etc., que é uma novidade, né? Na nossa geração e nas duas passadas, né? Desde o começo do século XX não se enxergava alguma coisa assim. Faz uma diferença muito grande você poder ter todo esse processo de avaliação de hard skills, de avaliação de soft skills, de foco na necessidade, sem ter o contato pessoal com essas pessoas todas, que seria quase impossível, seria impossível fazer hoje em dia esse processo, né? Quem diria que dinâmica de grupo viraria atividade de risco, né? Você não pode, né, juntar as pessoas. Né? E às vezes mesmo a entrevista, né, dependendo do entrevistador, que fica com muita gente, fazendo entrevista muito frequente, também pode ser de fato um risco. Então, sem dúvida, né? Isso a gente consegue fazer essa triagem, né? E reduzir o número de candidatos. A gente pode integrar testes também, se precisar. O candidato não precisa nem se locomover e fazer teste nenhum. A gente pode fazer teste de competência, teste de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, né? Tudo integrado na plataforma. E mesmo a entrevista, se o entrevistador quiser, faz o que a gente está fazendo aqui, né? Está virando muito mais comum essas entrevistas virtuais, né? Para a gente fazer. Então, a gente consegue ter o processo 100% digital, que sempre foi um dos objetivos da Ponte, né? Quando nós criamos a Ponte, né, e focamos nisso, a gente decidiu ter uma empresa de fato 100% digital, para que, inclusive, do ponto de vista estratégico, ela pudesse ser gerida no modelo 100% digital, né, já apontando aí para o futuro. Que bacana, não? E você poderia citar alguns dos segmentos de mercado que hoje fariam mais sentido? Que tipo de empresa poderia fazer mais sentido utilizar essa ferramenta hoje em dia para ter potencialmente esses ganhos todos que a gente estava comentando no seu dia a dia, no seu resultado operacional, financeiro? Quais são os segmentos que estão mais ativos hoje para esse tipo de negócio? Acho que tem duas coisas importantes, né? Primeiro, temos que levar em consideração essa crise, né? Infelizmente, alguns setores sentiram muito com a crise aí e, naturalmente, estão menos aquecidos, né? Mas, tradicionalmente, os setores que mais podem se beneficiar com isso são aqueles setores que são intensivos em gente e têm alta rotatividade, né? O turnover. Então, essas empresas como varejistas alimentares, né? Mesmo varejistas tradicionais, empresas de call center, construção civil, empresas de serviços como facilities, como portaria, como limpeza, né? É muito comum você ter uma rotatividade muito alta nesses profissionais. Né? E aí você tem vários tipos de custo, né? O custo do tempo que leva para substituir, quanta gente está envolvida, a queda de produtividade, tudo isso, né, faz com que qualquer solução que possa, de fato, ser muito mais barata, mais rápido e trazer um profissional que se adapte melhor à sua empresa, pode fazer uma diferença muito relevante, né, na rentabilidade da empresa como um todo. Então, assim, na curva ABC, essas, sem dúvida, seriam a A. Agora, o que nós estamos desenvolvendo também, que a gente chama de RH de bolso, é ter uma solução, não só uma solução centralizada, mas que a gente possa ter uma ferramenta bastante simples, que pode estar no desktop ou no celular, que contrate um pequeno número de cargos na ponta. Então, por exemplo, eu tenho um supermercado aqui, ele só tem uma loja e fica aqui na minha rua. Ele certamente, como todo varejista, tem uma rotatividade alta, e se ele tivesse, né, alguma coisa barata na mão dele, que ele pudesse, de fato, né, ter gente já pré-selecionada para um cargo de caixa, um auxiliar de estoque, um repositor, que toda loja de varejo alimentar tem, para ele seria muito positivo, inclusive do ponto de vista de custo, né, e de qualidade das pessoas. Então, o que a gente quer desenvolver é também uma solução, não só uma visão corporativa para essas grandes empresas, mas poder atender tanto o pequeno negócio que tem uma rotatividade grande, né, mas ele não tem tamanho para contratar um serviço tão nobre quanto o nosso, né? A gente quer
perdão, automatizar aqui. Sem problema. Mas também como aquela média empresa que às vezes nem tem um volume tão alto. Então, você pega empresas como a indústria, por exemplo, elas têm notoriamente uma rotatividade baixa. Mas muitas vezes você tem grandes indústrias, tem muita gente. Então, mesmo uma rotatividade baixa de 1 a 3%, às vezes implica em 100 a 300 pessoas por ano. Né? E aí a ideia é ter um produto, né, mais simples que possa atender também, né, essa parte B e C da curva. Interessante, né? Muito bacana. E também, assim, existem empresas que estão espalhadas pelo Brasil, né, como call centers, como você falou, construtoras, o varejo, e tem dificuldades também pontuais em regiões onde é mais difícil você, você atingir a mão de obra necessária para trazer para as suas filiais, né? Quer dizer, com essa ferramenta, com esses robôs, a Ponte consegue atingir bancos de dados regionais, de prefeituras, de governos, de cidades, e consegue trazer, e através dessa gestão, dessa mensuração de experiência e de soft skills também, competência, etc., buscar ali, quer dizer, a agulha no palheiro dentro de uma região para poder atingir os objetivos estratégicos e de operacionais do negócio, né? É verdade, sabe, esse ponto também lembrou um outro assunto muito interessante, né? Esse acordo que nós fizemos com o Cine, de fato, possibilita o que você está falando, né? Porque o Cine ele vem do governo federal, e dos governos estaduais para todo mundo que pede seguro-desemprego. A gente tem a capacidade de complementar a informação, se a informação não for o suficiente, e como o Cine é onde a pessoa reside, a gente de fato consegue estar em qualquer município do Brasil. Mas o que a gente descobriu que foi muito interessante nessas nossas POCs aí, é que isso traz também um mapeamento de mercado, que é muito interessante. Quando você consegue acessar uma amostra que é praticamente a maior parte do mercado, não vamos arriscar aqui dizer que é 100%, porque tem gente que tem currículo só no papel, mas quando você pega uma amostra muito relevante de um mercado, seja ele de uma cidade ou de uma região, você consegue ler qual é a tua melhor estratégia de recrutamento nessa região. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma indústria que resolve se instalar por uma questão de benefício fiscal em algum município do Brasil. Não seria importante para essa indústria ter um mapeamento da mão de obra na região, quanta gente tem disponível, que dificuldade eles teriam, né? Que é uma coisa muito difícil de ser feita, dada a uma fragmentação do mercado que sempre foi histórica no Brasil. Né? Acho que a gente consegue juntar esses dados, a gente consegue, de fato, mapear mercados e podemos trazer ainda visões que podem ser muito proativas antes de alguns investimentos. Não, e esse tipo de mapeamento, como você comentou, de uma empresa, uma indústria que decide mudar de endereço, ir para uma outra cidade qualquer, você pode até decidir qual que é a melhor escolha de endereço, de cidade, para se recolocar, porque alguns lugares, com essa auditoria de mão de obra, você sabe que vai ter ou problemas maiores ou menores para poder fazer as engrenagens girarem, né? Sem dúvida nenhuma. Pode servir também para a pessoa física, claro. Lógico. E me conta uma coisa, eu queria que você se puder dividir com a gente, obviamente sem falar talvez o nome da empresa, mas contar um case bacana que tenha acontecido já. Eu entendo que já tem vários clientes, várias empresas que usam a ferramenta da Ponte, mas eu queria que você pensasse aí e contasse um case e o desenrolar dele e o que isso mudou na vida da empresa, de novo, operacionalmente, estrategicamente, financeiramente, para que as pessoas possam entender da melhor forma possível como é importante a utilização da inteligência artificial e desses robôs na contratação e na triagem de profissionais. A gente teve, de fato, alguns aprendizados muito importantes, né? Esses cases acabam nos ensinando muito. Então, acho que o primeiro ensinamento que a gente não previa foi esse de mapeamento do mercado. Assim, um dos nossos cases, por exemplo, né, é um grande recrutador, tinha que achar 300 pessoas no interior do estado do sul do Brasil. Né? E para uma indústria que é uma indústria muito problemática com a questão do vírus. Né? E eles aceitaram o desafio, né, naturalmente, porque na vida deles, faz parte da vida deles aceitar esses desafios, só que não estavam conseguindo cumprir o desafio. Não conseguiam achar as 300 pessoas, achavam gente, mas não achavam aquela quantidade de gente. E nós fomos ajudá-los exatamente pegando essas regiões todas, as bases de dados que eles estavam usando, e conseguimos, né, em 3 dias, aí, praticamente mapear o mercado como um todo. E aí ficou muito claro, né, que começando assim, pela população dos municípios que eles estavam buscando, pela quantidade de currículos disponíveis, e na hora que você fazia o filtro, né, pelos você não teria gente suficiente para estar lá.
Né? E aí o que ficou muito claro, por exemplo, que tinha uma cidade que poderia dobrar o tamanho do mercado, que estava dentro do raio deles e que eles não queriam aquela cidade, né, por algum motivo. E perceberam que não era mais uma opção querer a cidade, eles precisavam daquilo, né, para colocar o negócio. E o time ficou muito agradecido a nós, porque ele falou assim, olha, a gente estava dizendo isso para o cliente, mas o recrutador, né, quando ele diz que ele não está conseguindo, ele não consegue trazer elementos quantitativos para mostrar isso. Né? Então fica aquela sensação de parece que você não conseguiu cumprir o desafio. Na hora que nós demos os elementos quantitativos para eles, de número de habitantes, currículo, quando a gente olhou, eles levaram esse argumento para o cliente para rever a estratégia deles. Né? Que pode ser tanto incluir o município, como rever até algumas exigências da função, que também tiram muita gente. Né? Então, esse foi um caso muito interessante. O segundo, né, que é a agulha no palheiro, que eu acho que vale a pena falar, é que era para testar exatamente a capacidade de achar, né, perfis muito específicos dentro, mesmo sendo operacionais. Né? E, de novo, eles estavam 40 dias atrás de um profissional que tinha que ser um vendedor que soubesse dirigir caminhão, num município pequeno. Então, nós fomos varrer todos os cargos que poderiam se encaixar nisso, deram cerca de 400 currículos, né? E no final, mesmo colocando, e ainda colocando testes de comportamento, a gente chegou a apenas um candidato que tinha carteira profissional. Né? O que a gente vai mostrar para eles o quão complicado era você achar essa combinação de perfis naquele lugar, que era também um jeito de voltar ao cliente e dizer assim, olha, tem esse aqui e tem mais 4 que, se você tiver paciência, eles podem tirar a carteira de caminhão. Né? Mas, de novo, mostra a acuracidade, né, o quanto pode fazer. Você imagina, o nosso robô hoje leva 2 segundos para ler um currículo. E ele não tem viés de decisão, não tem cansaço, então esse filtro se torna muito rápido e muito eficiente mesmo. Né? Então, com isso, a gente consegue chegar nesse grau de acuracidade, né, nessas regiões. E eu entendo que ele lê o currículo ou pela leitura simplesmente, por imagem, por uma série de alternativas, porque dificilmente ele vai ter uma dificuldade de absorver aquela informação, né? Não tem, porque a gente transforma a informação, né, como assim, quando a gente pega um sistema de palavra-chave, por exemplo, né, uma palavra-chave, um campo fechado, origem de estado, por exemplo, cidade, que é um campo fechado. Os sistemas tradicionais não entendem aquela palavra, eles só compraram uns e zeros, né? Porque o computador é tudo 1 e 0. Então, a combinação de 1 e 0 bateu, ele fala, passou no meu critério. Nós estamos usando uma coisa chamada linguagem natural, né? Que é o tipo de programação que é voltada para a informação não estruturada, né? Onde a inteligência artificial, de fato, pode fazer diferença. Então, a gente não olha a palavra-chave, a gente, de fato, olha o sentido das frases, a gente interpreta o texto. Né? E aí a gente vai convergindo os sentidos desse texto até convergir naquela especificação. Né? Então, isso possibilita uma capacidade de filtragem muito maior, ainda só olhando o hard skill do candidato. E realmente buscando pessoas que saibam fazer aquelas atividades que impactam no negócio, né? E que tenham, né, os pré-requisitos aí, tanto demográficos quanto de educação, de formação, de experiência, para estarem aptas a competir por aquela posição. Quer dizer, num desses cases, a gente estava falando que estavam buscando esse motorista de caminhão comercial há 40 dias, e em 72 horas, a Ponte conseguiu apresentar 5 candidatos, sendo que, infelizmente, somente um tinha a carteira lá D, não sei qual que é o número, que é o que pode dirigir o veículo de entrega, de distribuição. Exato. Exatamente assim. E me conta uma coisa, você tem essa experiência longa em recursos humanos, já dirigiu times grandes, né? Numa época que não tinha inteligência artificial, nós não estávamos no 4.0. Hoje você, olhando para os seus colegas, ex-colegas, né, diretores, vice-presidentes de recursos humanos, que diferença você vê na gestão desses times? E qual conselho você daria para os seus colegas, dada a sua experiência, para daqui para frente, otimizar, diminuir o custo e potencializar a capacidade de entrega de uma área importante como é a de RH? Bom, muito bom. Obrigado, ótimo ponto. Primeiro, eu queria mandar um recado aos colegas, um recado de solidariedade aos colegas, né? Porque eu acho que a área de recursos humanos nunca foi tão sobrecarregada quanto na atualidade. Né? E a minha pergunta, muitas vezes, é quem é que está cuidando de vocês, né? Vocês cuidam de todo mundo e quem está cuidando de vocês? Se não tem, achem alguém que vocês possam desabafar, ou mesmo entre os colegas, porque a pressão não está fácil, né, nesses dias. E a analogia que eu faria para essa pergunta é o seguinte:
Lembrando um pouco, né, de 10 anos atrás, quando começou uma grande discussão que o RH tinha que entender de negócio, né, que o RH tinha, quando veio a guerra dos talentos e ficou claro que talento faz a diferença, você tinha uma discussão muito parecida quando você falava de folha de pagamento e as áreas mais estratégicas de recursos humanos, as áreas de gestão de talento. Né? E muitas vezes, muito se defendeu de você ou colocar em centro de serviços, ou embaixo de área de finanças, ou colocar sistemas que funcionassem muito bem, para que a RH pudesse dedicar o seu tempo na geração de talentos, né, que tem retornos muito maiores do que cuidar de problemas operacionais como a folha de pagamento. Né? E acho que essa é uma discussão que hoje é muito madura. Né? Mesmo as áreas que têm folha de pagamento trataram isso muito bem, usam para outras coisas e se dedicam muito à área de geração de talento. A mudança que tem hoje é uma mudança que eu diria que é muito parecida. Né? Só que a diferença é que ela não é mais vertical, ou seja, ela não pega mais uma área do RH, ela é horizontal. Então, o que vai acontecer é que todas as atividades que podem ser automatizadas para nos liberar recursos humanos, para fazer tarefas muito mais inteligentes, serão a próxima onda da automação. Então, no recrutamento, por exemplo, né, você tem uma parte de triagem que ela é muito mecânica, que você tem critérios muito fáceis de fazer e que a tecnologia anterior melhorava alguma coisa, mas não tinha o potencial como tem a inteligência artificial. Né? Para treinamento, daqui a pouco vai ser muito parecido. Né? Eu vou ter capacidade de fazer treinamentos que façam o diagnóstico da pessoa primeiro e façam um treinamento tailor-made para aquela pessoa, dentro de uma prateleira de treinamentos que alguém de treinamento desenvolveu. Então, tudo aquilo que é sempre uma ordem cronológica de eventos tem um grande potencial de ser automatizado hoje. Né? Porque você tem uma capacidade cognitiva pequena, a máquina é muito menos inteligente do que nós ainda, né? Mas tem alguma capacidade cognitiva, o que antes não tinha nenhuma. Então, eu acho que sim, não tem, né? E de novo, o último objetivo é botar pressão aqui, mas são os tempos que exigem mudanças. Né? Essa aceleração da digitalização dos negócios, né? Exemplo que estamos fazendo aqui, ela vai vir numa pressão muito grande. Mesmo porque nós vamos viver um tempo econômico que vai pedir muito por eficiência, por redução de custo, né, por melhoria de qualidades, porque nas crises todo mundo é obrigado a se tornar mais eficiente. Então, eu acho que o que os RHs deveriam realmente fazer é botar um pé, né, nesse mundo de startups, entender o que está acontecendo. Essa é a melhor dica. Você fazer uma inovação do zero dentro de casa, você vai levar muito tempo para chegar onde muitas startups já estão. Né? E eu acho que hoje você fazer uma combinação, né, como a Liga Ventures, por exemplo, faz muito, de você trazer startups que são geralmente especialistas em resolver algum tipo de problema, né, para entender no ambiente corporativo como essa solução pode rapidamente agregar os processos da empresa, né, pode trazer grandes resultados, né, para as startups. O que vai exigir um pouco mais são algumas competências, como diriam RH, mais ligadas à gestão de projetos, mais ligadas à aferição de resultados, mais ligadas E aí, talvez seja o caso de combinar algumas expertises, né? E começar a montar dentro de RH áreas de projetos, áreas de people analytics, áreas dessas de vanguarda que a gente está falando que podem fazer uma grande diferença. Agora é só para frente, né? Quer dizer, essa atualização constante vai ser necessária. E como você bem falou, toda vez que nós temos aí alguma crise muito grande, sanitária ou uma guerra, é onde, historicamente, o mundo mais prosperou, principalmente tecnologicamente, né? Então está na hora agora, eu acho que a ponte está no momento certo dela. Né? Agradeço muito o seu convite para bater esse papo aqui com a gente. Eu acho que muita gente vai se interessar por esse assunto. Não dá mais para pensar em parte desse processo de recrutamento do modelo antigo sem usar uma ferramenta de triagem com inteligência artificial, que nem a da ponte, que nem essa que está sendo colocada. E aí nós desejamos aí muito boa sorte para essa jornada, para essa viagem, que vemos com muita certeza que não tem volta. Quer dizer, agora, como você falou, a ponte vai para frente, hoje é triagem, de repente daqui a pouco é o RH de bolso, depois é o treinamento, e tudo isso vai sendo colocado de uma forma a permitir que os estrategistas de recursos humanos possam gastar cada vez mais tempo pensando na estratégia e recursos humanos se torne um profit center, não só um custo para a empresa. Quer dizer, muda totalmente o posicionamento dessa importante área dentro dos negócios. Sem dúvida, perfeito. Marcos, muito obrigado, prazer enorme pela sua presença
E daqui a um tempo, a gente continua mais para frente, isso a gente faz um outro para atualizar os nossos amigos aqui que buscam esse Audios Talk nas novidades desse negócio. Combinado, será um prazer, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Um grande abraço e sucesso. Um abraço.